sonhos de Deus são maiores que os teus. Amém? Eu acredito que Jesus pode nos dar esse ano o melhor Natal das nossas vidas. Amém? Você acredita nisso? Amém? Quero te convidar a te sentar e nós entendermos algumas direções que Jesus está nos dando para que a gente possa viver esse Natal dessa forma. Eu sou Eduardo, sou um cristão que Jesus ama, mesmo com minhas falhas, tenho lutado ainda contra a raiva, a intolerância, que são causados pela soberba. Queria te convidar a nós pensarmos hoje, irmãos, ainda sobre o nosso tema presentes de Natal. Então nós falamos a semana passada sobre o presente que você poderia pedir para Jesus, né? E hoje a proposta é nós falarmos sobre como nós podemos ser um presente para Jesus e para as pessoas. E isso tem tudo a ver com nós vivermos o melhor Natal das nossas vidas. Isso tem tudo a ver. E eu queria então que você refletisse comigo, pensasse comigo sobre isso, né? Interessante a gente lembrar daqueles homens que visitaram Jesus trazendo presentes logo no nascimento dele, que a Bíblia não diz quantos eram, mas a Bíblia diz que eles tinham 3 tipos de presentes só: ouro, incenso e mirra. Os 3 presentes têm muito simbolismo. O ouro tinha a ver com o fato de Jesus ser o rei dos reis, né? Tinha algo a ver com reis. O incenso era algo vinculado com sacerdotes. Os sacerdotes apresentavam incenso como uma oferta a Deus, né? Então estavam dizendo que Jesus era um sacerdote, alguém que liga as pessoas com Deus, né? E a mirra tinha a ver com o funeral, né? Tinha a ver com um uso em funerais daquele óleo, daquele perfume. Então estavam já apontando para o sacrifício que Cristo faria por nós. Então alguém que se sacrifica pelos outros, né? Muito bem, então guardando isso, quero que vocês guardem essa informação com vocês. Eu queria que nós pensássemos como ser um presente para Jesus, para minha família, para as pessoas. Como ser um presente para Jesus e para as pessoas? Resposta: imitando Ele, vivendo como pequenos cristos, como cristãos, né? E eu quero que você pense, que você tenha como roteiro para isso, que você pense naquela primeira ceia que Jesus, naquela última ceia, na verdade, que Jesus fez com seus apóstolos, naquela ceia que ele fez um pouco antes de morrer. Eu acredito que a gente precisa nesse Natal vincular a nossa ceia de Natal com aquela ceia que Jesus fez com os apóstolos. E a gente precisava se preparar para esse Natal pensando nas coisas que aconteceram naquela ceia, para que nós pudéssemos imitar a Jesus e seguir o que ele pediu que os apóstolos fizessem, né? Interessante que aquela ceia já teve várias práticas importantes ali, mas ela era também uma preparação para uma grande jornada que viria, né, na vida dos apóstolos, na vida de Cristo também, porque ele seria logo em seguida crucificado e ressurreto e etc., mas na vida dos apóstolos, que tiveram toda uma jornada que partiu dali, partiu de um convite, de um memorial, de uma ceia marcante que ele teve com os discípulos ali, né? Então é interessante a gente lembrar da ceia, e eu queria que você lesse comigo então João capítulo 13, a partir do versículo 1, lá está o texto que descreve o que aconteceu lá. Então, em João 13, a partir do 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Quero fazer um parênteses aqui. Percebam que no texto está escrito que Jesus já sabia o que o Pai desejava que ele fizesse, que estava chegando o tempo dele, e o escritor também diz que o diabo já havia influenciado Judas naquela situação. Então o texto está querendo esclarecer uma realidade espiritual que aos olhos de Jesus estava bem clara, tanto que o texto depois diz que Jesus já sabia quem o trairia e etc, né?
Tudo bem, vamos continuar. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu queria, gente, que nós orássemos para essa ceia e víssemos alguns elementos, percebêssemos alguns elementos que nós precisamos trazer para o nosso Natal, para a nossa ceia de Natal. Queria que nós vivêssemos isso nesse final de ano. E qual é o primeiro elemento que eu já vinha pincelando? É a consciência da realidade espiritual que nos cerca. Então, quando eu estou muito consciente que há uma batalha espiritual, o diabo está querendo me influenciar como influenciou Judas, e ao mesmo tempo Deus está querendo me influenciar, me chamar para uma missão como chamou Cristo e os apóstolos. Eu preciso me posicionar nesse final de ano dizendo, eu vou ficar do lado de Jesus, eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero ser um presente para Ele e para as pessoas que estão à minha volta. E aí a gente começa a pensar sobre uma questão interessante, né? Que é a seguinte: Jesus ali lavando os pés dos discípulos disse, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Então, diante disso, façam o que eu fiz com vocês. Então agora voltamos, irmãos, para os 3 presentes lá dos reis magos. Os 3 presentes diziam que ele era rei, e ele está dizendo, eu sou mestre, né? Eu sou rei, né? Então eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo para vocês. Ou seja, que nós sejamos sacerdotes e que nós nos sacrifiquemos por essa missão, por esse amor ao próximo. Então Jesus, o rei, está nos chamando para nós sermos aqueles sacerdotes que ligam as pessoas com Deus e também aqueles que sabem se sacrificar pelo próximo, sacrificar pelo outro. Então, sacerdotes do sacrifício. Isso é que Jesus estava dizendo naquela ceia, dizendo, eu sou o rei mesmo, eu quero que vocês me imitem, sejam meus imitadores, no ligar pessoas com Deus através de um sacrifício pessoal, através de uma dedicação pessoal. Beleza, agora, sabe uma coisa interessante sobre isso? É que eu comecei a pensar sobre o outro lado. O outro lado nos ajuda a gente saber o que não fazer. E aí, se a gente pensa em Satanás, que influenciava alguns ali, a gente começa a pensar o seguinte: quantos adjetivos, quantos nomes são usados na Bíblia para falar sobre ele? Vários, mas 3 são os mais usados. O mais usado é Satanás, que significa inimigo. E o que ele quer que nós sejamos? Imitadores dele, de tal forma que a gente tenha vários inimigos, que a gente esteja de mal com várias pessoas. É isso que ele quer de nós. Ele também é chamado de diabo, é o segundo nome mais usado, que é acusador. O que o diabo quer de nós? Que nós sejamos acusadores, que a gente saiba dizer, aquele é isso, aquele faz aquilo, ou tu faz isso, tu erra assim, tu é pecador assim, tu não sei o que nós sejamos acusadores. Ele quer que a gente seja isso. E o terceiro nome mais usado é tentador, ou seja, ele convida, ele influencia as pessoas a se afastarem de Deus, a se envolverem com o pecado e se afastarem de Deus. Então, eu não quero ser essa pessoa que influencia as pessoas a caírem, né? Pelo contrário, nós queremos, nesse final de ano, nos posicionarmos do lado de Cristo, dizendo, Jesus, eu não vou ser influenciado por Ele, eu vou ser influenciado por Ti, e para isso, eu quero estar incluindo pessoas, ganhando novos amigos em vez de inimigos, restaurando relacionamentos com as pessoas. Eu quero me aproximar das pessoas, eu quero integrar pessoas, quero fazer amigos. Ao invés de acusar, eu quero encorajar pessoas, eu quero apontar suas virtudes, eu quero deixar elas mais felizes, eu quero encorajar pessoas, ao invés de acusar. E ao invés de influenciar pessoas para que se afastem de ti, eu quero influenciar pessoas para que se aproximem de ti. Eu quero ser aquele que
é um sacerdote de fato que liga pessoas com Deus. Eu quero fazer isso esse ano. Então, irmãos, primeiro convite que Jesus tem para nós sobre esse final de ano, sobre nossa ceia. Eu não sei se você vai ter uma ceia com pessoas, se você vai estar trabalhando, mas eu queria que você tivesse uma reunião com pessoas nesse final de ano, com a tua família ou outras pessoas, para viver isso, para sentar numa mesa com a consciência da realidade espiritual. A primeira coisa, consciência de quem eu sou diante de Cristo e de que Ele está nessa mesa comigo, Ele está nessa mesa conosco, nos convidando para fazer coisas semelhantes que Ele convidou naquela ceia, última ceia antes da morte dele, né? A segunda coisa que eu vejo muito presente nessa ceia, e eu tenho certeza que Jesus está nos convidando a viver isso de forma intensa, é o perdão. Naquela ceia, estavam presentes ali, irmãos, Judas, aquele Judas, estavam presentes também Pedro. Logo depois da ceia, se você continuar lendo o texto, você vai ver, Jesus chama Pedro para dizer, vai me negar 3 vezes, né? Então Pedro estava lá. Eu gosto de lembrar também que Tomé, o sujeito que não acreditava na ressurreição de Cristo, estava ali, e Jesus estava com eles, com toda a graça, com toda a misericórdia, lavando os pés deles. Jesus não orientou nada do tipo assim, depois vocês dão um jeito no Judas lá, tá? Porque depois vocês se vingam, né? Jesus nunca falou. Jesus queria o amor, queria a integração, queria a graça, queria o encorajamento, né? Interessante que ele lavou os pés de todos, né? Amou até o fim, como diz o texto, né? E eu fiquei pensando numa coisa, que Jesus me convidou para essa mesa também. No aniversário dele, que é daqui a alguns dias, provavelmente eu vou ofender ele mais de uma vez. Nós vamos ofender ele mais de uma vez. E sabe o que vem depois? Nós somos sempre bem-vindos na mesa dele. Nós somos sempre bem-vindos na mesa dele. Por que então algumas pessoas não são bem-vindas na nossa? Essa que é a pergunta que fica. Por que algumas pessoas a gente quer se afastar, a gente quer isolar, a gente quer se vingar, né? Então, irmãos, esse é o tempo de nós perdoarmos. Esse é o tempo de nós exercitarmos o perdão. Cristo nos chama para isso. Se Ele está sentado na mesa com a gente, com certeza Ele está nos chamando para isso, né? E quando eu penso que Jesus é o rei, eu estou dizendo, eu não quero mais a minha vontade, eu não vou mais me pautar pelos meus sentimentos, eu vou me pautar pelo que Ele pediu que eu fizesse, que é perdoar as pessoas, né? Então, nós somos aqueles cristãos que imitam o Cristo e que não deixam se levar pelas influências de Satanás, né? Nós queremos o que Ele quer, então nós vamos perdoar nesse final de ano. Amém? A terceira coisa que eu queria que nós lembrássemos daquela ceia e praticássemos, eu quero te lembrar sempre que aquela ceia que Ele fez com os apóstolos era uma prática, mas era uma preparação para uma grande jornada, para um estilo de vida. Por isso eu acredito que esse Natal vai ser o melhor Natal que nós vamos viver, porque vai nos marcar de tal forma que nós vamos perdoar como nunca, que nós vamos nos arrepender como nunca, e que nós vamos passar a ter uma vida perto de Cristo como nunca nós tivemos. Então eu queria que esse Natal fosse marcado dessa forma, que essa prática se tornasse uma coisa frequente, constante na nossa vida. Então vai ser o começo, como foi para eles, de uma grande jornada para nós. Depois, uma coisa que chama muita atenção no texto é a chamada de Jesus para o arrependimento. Isso foi feito muitas vezes, mas naquela ceia também, porque quando ele está lavando ali os pés, Pedro lá tem uma doideira lá de dizer, então me lava todo, me lava a cabeça, me lava tudo. E ele disse, não, isso não é necessário. Ele diz assim no versículo 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo está limpo. Então ele está dizendo, se vocês já tomaram uma decisão de ir lá comigo, são salvos, mas vocês precisam lavar os pés, Isso tem a ver com isso, com o arrependimento, com trabalhar os nossos pecados. Então nós estamos salvos, mas os pecados precisam ser lavados, confessados, trabalhados, né? Então, eu quero deixar aqui uma lista do que a gente já falou até agora, para que a gente, na nossa ceia de Natal, a gente fale sobre essas coisas, que é a seguinte: você falar sobre o próprio Cristo, alguma coisa bíblica seria bem interessante no Natal, né? Que a gente falasse sobre as virtudes das pessoas que estão com a gente, sem
bajulação, que é inventar coisas, mas falar de fato o que você vê. Olha, isso tu tem feito muito bem. Olha, uma coisa que nos abençoa muito é isso que você tem feito, é isso que você tem feito. Falar das pessoas que estão contigo, de todas elas, aquilo que elas têm de bom, as virtudes, as coisas que elas têm feito certo. Encorajar, o remédio contra a acusação, encorajar, falar o que elas têm feito certo. Depois, num outro momento, você falar sobre tuas falhas, Eu, depois de encorajar vocês, quero falar sobre o que eu tenho falhado com Deus, ou falhado com alguém, ou falhado com vocês. Eu preciso falar agora sobre algumas coisas. Meus irmãos, quando a gente deixa Jesus trabalhar em nós, nós somos usados por Ele como presente na vida de muitas pessoas. Deixemos Jesus trabalhar em nós, trabalhar nossas falhas, confessar. Lá em Tiago 5,16 tem uma palavra muito preciosa que diz que quando a gente confessa uns para os outros e ora uns pelos outros, nós somos curados. Esse ano, apesar de todas as dificuldades, eu tenho experimentado como família um tempo único, porque no começo da pandemia nós nos propusemos a orar juntos. Isso gerou um momento semanal de nós fazermos essas coisas, de nós falarmos o que o outro tem feito certo e o que eu tenho falhado dentro da família, fora da família. Tem sido, meus irmãos, tremendo. E eu queria encorajar vocês a experimentarem. A partir dessa ceia de Natal, desse final de ano, você se preparar para ser um presente melhor para a tua família, para Jesus e para todas as outras pessoas, né? O arrependimento. Depois, uma coisa que a gente vê ali naquela primeira ceia, naquela ceia que Jesus fez e disse que deveria ser um memorial para ser repetido, ele fez ações de amor. Aquela coisa de lavar os pés tinha um significado espiritual, mas era uma ação prática de amor. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que o amor não acontece sem a prática. A pessoa que você ama, ela só vai acontecer o amor quando você mostrar, ela sentir que você ama ela, quando ela ouvir que você ama ela, quando ela receber alguma coisa que mostra o teu amor. Então aconteceu o amor. O amor não é teórico, não é interior, é prático, né? E Jesus estava fazendo isso na prática, né, naquele dia. E depois o texto diz, João 13, o seguinte, ensinamento dele: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vão saber que vocês são pequenos cristos, quando vocês amarem na prática uns aos outros. Então, irmãos, eu queria que a gente nessa ceia se sentasse, pensando, Jesus está sentado aqui com a gente, sobre o que será que Ele quer falar, né? Eu tenho certeza que sobre essas coisas Ele quer falar. E Ele quer que vocês também conversem sobre como vocês vão fazer ações na vida de pessoas que não são da família de vocês, como vocês vão estender essas ações de amor ao maior número de pessoas, a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, como vocês vão fazer ações de amor para o mundo nessa ceia. Momento de planejar. Era isso que estava acontecendo com Jesus e os apóstolos. Eles estavam se preparando para espalhar pelo mundo as ações que Jesus estava ensinando. Eu queria que nós repetíssemos isso, nós pensássemos, conversássemos com Ele sobre isso e entre nós, né? Agora, irmãos, para agir com amor com as pessoas, precisa dos outros que a gente estava falando antes. Precisa de um posicionamento espiritual, precisa de perdão, porque as pessoas são pecadoras, e se você sair na rua dizendo, agora vamos achar quem é que merece as nossas ações de amor, você não vai achar ninguém, são todos pecadores. Jesus disse que tudo é graça dele, porque nós somos falhos, né? Então nós não procuramos quem merece, nós nos enchemos do perdão que ama de graça, que ama de maneira incondicional. Também precisamos do arrependimento, porque o arrependimento nos leva ao perdão. Quando eu reconheço que eu também sou dos pecadores, eu consigo perdoar, eu consigo acolher, eu consigo compreender melhor, né? Então a gente precisa de todos esses para essas ações de amor e de justiça, né? Agora, irmãos, eu também estava me lembrando, quando eu pensei sobre isso, sobre Jesus sentar com a gente na mesa, que ele talvez falaria, como ele falou numa outra janta que ele estava, sobre uma questão. Ele falou que nós deveríamos planejar alguns tipos de jantas
específicas. Ele estava lá na janta e ele falou com o que tinha convidado ele, lá em Lucas 14, a partir do verso 12, o seguinte: Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete, um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, quem sabe a gente pode planejar nessa ceia de Natal as jantas que a gente vai fazer com aqueles que não podem nos dar nada em troca. Quem sabe a gente pode planejar isso, né? Agora, Jesus nos chamou para a gente ir um pouco além disso. Ele nos chamou para nós planejarmos jantas com Judas, jantas com pessoas que estão planejando o mal contra nós. Ah, mas onde que tu leu isso, Eduardo? Lucas capítulo 6, um pouquinho antes, Jesus escreveu o seguinte: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. E então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Então, dizendo, surpreenda pessoas que estão planejando ou tentando fazer o mal contra ti com o bem. Façam com aqueles que não te amam aquilo que vai surpreender eles, e aí você vai ser chamado filho do Altíssimo. Aí você vai estar entrando num nível alto de semelhança com Jesus, né? Então, meus irmãos, queria te convidar a pensar sobre esse final de ano, sobre essa ceia, sobre conversas que você vai ter nesses pontos aí, para que você possa ser um grande presente para Jesus e um grande presente para as pessoas que estão perto de ti também, né? Na semana passada, quando o pastor falava sobre o que Salomão pediu, né, para Deus e recebeu, o que Eliseu pediu e recebeu, eu estava pensando que eles tinham duas coisas em comum, os pedidos. Eles estavam pedindo para serem presentes depois. Salomão estava pedindo a sabedoria porque disse: eu quero liderar o teu povo, eu quero ser presente para o teu povo, e ele recebeu. Eliseu a mesma coisa, queria seguir a obra que ele estava fazendo, que não era fácil, exigia sacrifício, dificuldade, mas ele estava dizendo: eu quero seguir fazendo a obra de Deus. Então Deus olhou e disse: eu te dou o que você está me pedindo quando você pensa nos outros, né? Então, irmãos, nesse Natal a gente possa se lembrar daquela ceia, que Jesus está com a gente, sentado na mesa, e a gente se pergunte: Jesus, sobre o que você quer falar? Eu tenho certeza, irmãos, que Ele quer falar sobre essas coisas com a gente, nesse final de ano. E eu queria então te lembrar do que a gente falou. Nós falamos sobre sentar na mesa, ou pensar nesse dia, ou nesse final de ano, sobre a realidade espiritual e me posicionar firmemente ao lado de Jesus, lembrando do que eu preciso evitar, né? Nós falamos sobre pensar sobre quem eu preciso perdoar. Irmãos, nós precisamos perdoar pessoas. A gente tem uma inclinação a pensar: não tem ninguém para perdoar. Mas se você pedir para Jesus falar contigo, Ele vai te mostrar: tem coisa que precisa ser perdoada. Nós somos pecadores, irmãos. Nossa família, nós erramos uns com os outros o tempo inteiro. Nós precisamos nos perdoar, nós temos coisas para perdoar. Então pergunte o que você precisa perdoar nesse final de ano. E na conversa lá com as pessoas, queria que você lembrasse do que nós já falamos e ainda de mais um item, que é o seguinte: fale sobre Jesus, tem um texto bíblico, compartilhe alguma coisa sobre Jesus, fale sobre as virtudes dos outros, encoraje as pessoas, fale sobre tuas falhas, mas também fale com aquelas pessoas quais serão as ações de amor que vocês farão a partir desse final de ano, que vai alcançar muitas pessoas. Quais serão os gestos de amor? Lembrando que o nosso Rei está nos chamando para sermos iguais a Ele, sacerdotes do sacrifício, sacerdotes que ligam pessoas com Deus, mas que se sacrificam pessoalmente para isso, porque a gente sabe que o perdão e todo esse processo envolve sacrifício e dedicação às outras pessoas, né? Então, irmãos, convite para que a gente seja um presente de Natal nesse final de ano, para Jesus, para todos aqueles que estão à nossa volta. Ele até disse que as duas coisas se misturam. Quando a gente faz para alguém
é como se a gente fizesse para Ele, né, e vice-versa. Então, que a gente possa se ligar a Cristo nesse final de ano como nunca a gente fez, e seja o começo de um grande processo de perdão, de arrependimento, de consciência espiritual e de muitas ações de amor na vida de pessoas. Amém? Amém. Queria te convidar a gente ficar em pé e orar sobre isso. Jesus, sabemos que Tu está aqui nesse lugar, ao lado de cada um de nós, Senhor. Podemos saber, Senhor, que Tu nos ama de maneira particular, que Tu veio nos falar, Senhor, nessa noite, sobre o que Tu deseja falar conosco nesse Natal, Senhor. E é o nosso interesse, é o que nós mais queremos, Senhor, Te honrar como aniversariante verdadeiramente, Senhor. Te honrar, ser um presente para Ti. E Te agradecemos porque até nisso Tu nos ajuda, Senhor, a sabermos como podemos Te presentear nesse Natal. Oramos, Senhor, para que Tu esteja com a gente nesses momentos de final de ano, nesse tempo de Natal, e que na mesa, Senhor, nós possamos, ó Pai, fazer aquilo que agrada o Teu coração, conversar, falar sobre aquilo que Tu falaria com a gente, Pai. Nos ajuda a termos muita consciência do mundo espiritual, daquilo que Tu deseja de nós, tem planejado para nós, para onde Tu quer nos enviar, como Tu queres fazer. Nos dá graça, Senhor. Nos ajuda também a identificarmos as armadilhas, para que não caiamos, não nos afastemos de Ti. Pedimos também, Senhor, que Tu nos dê um final de ano de profundo arrependimento, Senhor, também de grande perdão, Senhor, que cresçamos na capacidade de compreender, de perdoar, de abraçar, e que no nome de Jesus, Pai, Tu nos dê ótimas ideias, boas ideias, para estarmos, Senhor, agindo com amor na vida de todas as pessoas, incluindo aquelas, Senhor, que talvez estejam tramando o mal, Pai. Dá-nos graça, dá-nos a misericórdia que vem do alto, dá-nos a visão que vem do alto, para que sejamos parecidos contigo nesse final de ano e possamos nos alegrar na Tua mesa, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos falado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.